como então a gente converte um número da base 10, que é a base do nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico, para a base 2, que é o sistema binário, que é o sistema que o computador entende, e vice-versa. Vamos começar? Por exemplo, dá uma olhadinha aqui nessa tela. Imagine que eu quero converter o número 40, que está no nosso sistema de numeração, que é assim como a gente entende, para o sistema de numeração binário, que é como o computador vai entender, ou seja, por uma sequência de zerinhos e uns. Tem duas maneiras, aliás, tem várias maneiras de fazer, eu vou apresentar duas maneiras aqui para vocês, tá bom? Primeiro eu vou apresentar o método prático, o método rápido, que consiste em pegar o 40 e dividir por 2. Então, a gente pega o 40 e divide por 2. Aí vocês vão falar, Carol, mas por que dividir por 2? Vamos lá, toda vez que a gente divide um número por 2, os possíveis restos são 0 e 1. E eu acabei de contar para vocês que esses são justamente os símbolos que o computador entende. O computador só entende uma sequência de zerinhos e uns. Perceba que se eu dividir algum número por 2, nunca vai restar nem 2, nem nada maior do que 2. Porque se restasse 2 ou qualquer valor maior do que 2, a conta não teria acabado. Então, eu teria que continuar fazendo a conta. Então, é por isso que eu divido por 2, ok? Então, dividindo 40 por 2, olha só o que vai acontecer. Vai dar 20, 20 vezes 2 vai dar 40, para chegar no 40 resta 0. Eu vou guardar esse zerinho aqui. Pego esse novo quociente e divido por 2 novamente. 20 dividido por 2 vai dar 10, 10 vezes 2 vai dar 20, para chegar no 20, resta 0. Pego esse 10, que é um novo quociente, divido por 2 mais uma vez. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10, para chegar no 10, resta 0. Guardo esse 0. Pego 5 e divido por 2 novamente. Vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 para chegar em 5, ou seja, 5 menos 4 vai dar 1. Guardo esse 1. Pego esse 2, divido por 2 de novo, vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Para chegar no 2, resta 0, guardo esse 0. E aí, olha que interessante. Nesse momento, eu paro de dividir por 2, até porque se eu dividisse por 2 agora de novo, daria quociente número decimal. Então, nesse momento, eu tenho que parar, ok? E aí, de trás para frente, o que eu vou fazer? Eu vou começar a montar o número 40, só que agora escrito na base 2. Então, repara que para formar o número 40 na base 2, eu sempre pego o último quociente e todos os restos de trás para frente para formar esse número. Então, vamos lá? Então, esse 1 vai ser esse 1 aqui, ó. Esse 0 vai ser esse 0. Esse 1 vai ser esse 1 daqui. Esse 0 vai ser esse 0. Esse outro 0 vai ser esse 0. E esse último 0 vai ser esse último 0. Então, olha que interessante. O número 40, que está escrito na base 10, na base 2, ele é lido como essa sequência de zerinhos e uns. Então, a sequência 1, 0, 1, 0, 0, 0, na base 2, é a representação do 40 na base 10. Repara que geralmente a gente coloca esse parênteses e um doisinho aqui embaixo para querer dizer que esse número está escrito na base 2. Esse 2 está embaixo e não em cima, até porque eu não estou falando de um expoente, não é uma potência, tá? E só uma curiosidade. Repara que o computador, ele só entende impulsos elétricos, que na verdade são representados por esses zeros e 1. E aí, o que acontece? É por conta disso mesmo que cada zerinho e 1 que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de um bit. Inclusive porque essa palavra vem de binary digits, ou seja, dígitos binários. Não sei se essa é a pronúncia mais correta, mas enfim, é isso que eu estou contando para vocês. E para o computador fazer o armazenamento e o processamento de cada um dos caracteres, e quando eu digo caractere eu estou me referindo a letras e números, ele precisa, na verdade, de 8 bits, porque a cada grupo de 8 bits eu tenho um byte, que a gente chama de um byte. Então, na verdade, seria uma sequência com 8 zerinhos e uns para representar cada um dos caracteres. Então, perceba que se você for contar aqui, ó, a quantidade de zerinhos e uns que aparece aqui, são 6 zerinhos e uns. Então, para completar esses 8, para o computador, na verdade, seria assim, ó, 0, 0, aí, ó, 1, 0, 1, 0, 0, que é o outro 0 que tá aqui, ó, 0 de novo, que tá aqui. Mas isso é só uma curiosidade para vocês saberem, tá bom? Vamos continuar? Espero que vocês tenham entendido como converter números da base 10 para a base 2. Mas esse é o método prático. Vamos ver o que está acontecendo na verdade? Vou mostrar para vocês a outra maneira da gente raciocinar.
Se eu estou falando de um sistema binário, se eu estou falando de base 2, então repara que eu peguei uma tabelinha aqui e escrevi algumas potências de base 2, em ordem crescente, né, na tabelinha. Então, eu escrevi que 2 elevado a 0 dá 1, que 2 elevado à primeira potência dá 2, que 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 vai dar 4, 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 2 elevado à quarta potência dá 16, 2 elevado à quinta potência dá 32, enfim. Poderia até ter escrito, ter continuado essa tabelinha infinitamente, tá bom? E aí, por que eu estou fazendo isso? Vamos lá. Qual que é o outro método de escrever o 40 no sistema binário? É usando essa tabelinha onde eu tenho potências de base 2, uma vez que eu estou falando de um sistema binário. O que eu tenho que tentar fazer? Eu tenho que tentar fazer combinações dessas potências de base 2, ou seja, somatória dessas potências de base 2, de tal maneira que essa somatória resulte em 40. Por exemplo, vamos supor que eu quero somar 8 mais 4 mais 2 mais 1. Mas, 8 mais 4 vai dar 12, mais 2 vai dar 14, 14 mais 1 vai dar 15. Tá bom, não deu 40, então não é uma boa. Eu vou tentar 32 mais 4 mais 2. Enfim, vou fazendo algumas tentativas até que eu vou perceber que o 40, ele pode ser escrito como a somatória de 32 mais 8, que tá aqui. Ou seja, eu acabei de reescrever o 40, só que de uma outra forma, que é utilizando potências de base 2. Aí, o que eu faço? Eu venho para a tabela e de baixo para cima na minha tabelinha, eu vou ver quantas vezes eu usei cada uma dessas potências de base 2. Por exemplo, o 32, para eu escrever o 40, eu usei ele uma vez. Então, eu venho aqui e coloco que eu usei uma vez, coloco 1. O 16, ele não foi utilizado nessa composição do 40, então, eu vou colocar 0, porque eu não usei nenhuma vez o 16. O 8, eu usei ele uma vez, então eu vou colocar aqui que eu usei o 8 uma vez. O 4, bom, não foi utilizado nenhuma vez, então eu 0. O 2 também não foi utilizado nenhuma vez, então 0 vezes. E o 1 também não foi utilizado nenhuma vez, então 0 vezes. E aí perceba que, olhando para esses valores que eu acabei de colocar em vermelho, de baixo para cima, eu acabei de achar como é que se escreve o 40 num sistema binário. Quer ver, esse 1 é esse 1, esse 0 é esse 0, esse outro 1 é esse 1, esse outro 0 é esse 0, esse outro 0 é esse 0, e esse outro 0 é esse 0. Ou seja, mais uma vez, eu acabei de escrever o número 40 como no sistema binário, que é essa sequência de zerinhos e uns. Só tem um pequeno porém, tem gente que gosta mais de fazer esse jeito, esse método. Ok, não tem problema nenhum. Na verdade, o único problema é quando o número é muito grande. Quando o número é muito grande, perceba que eu vou ter que fazer uma tabela com mais potências de base 2, eu vou ter que vou ter esse trabalho. Depois eu vou ter o trabalho de descobrir qual é a somatória de potências de base 2, qual é essa composição que vai dar o número resultante, para depois fazer tudo isso. Então, perceba que esse método ele não é tão prático assim, mas é óbvio que ele funciona. Aí vocês vão falar, tá, Carol, mas por que então que você está me apresentando essa outra maneira de converter um número da base 10 para a base 2? Porque essa maneira, gente, me mostra como fazer o contrário. É por conta de um padrão que nós vamos observar agora, que a gente vai entender a volta, que é como é que eu converto um sistema da base binária para a base 10. Então, antes de eu explicar isso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O exercício poderia parar aí sem nenhum problema, ok? Mas eu vou tentar reescrever isso que eu acabei de falar através de uma expressão numérica envolvendo essas potências de base 2. Ou seja, perceba que eu peguei para escrever o 32 mais 8, tá, gente? O 32, ele é uma vez o 32 que está aqui. Então, eu escrevi uma vez o 32. Mas, perceba que o 16, eu peguei ele 0 vezes. Então, eu vou escrever aqui, 0 vezes o 16. Mais, tá vendo o 8 aqui, Eu peguei ele uma vez. Então, uma vez o 8. Tá vendo o 0? Eu peguei ele, o 4, desculpa. O 4 eu peguei ele 0 vezes. Então, eu vou escrever 0 vezes o 4. O 2 eu também não utilizei. Então, 0 vezes o 2. E 1 eu também não utilizei. Então, eu vou escrever 0 vezes 1.
Repara que tudo isso que vocês estão vendo aqui é a mesma coisa que 32 mais 8, mas está escrito de uma outra forma. Está escrito como uma somatória de potências de base 2. E como é uma somatória de potências de base 2, esses números, o 32, o 16, o 8, o 4, o 2 e o 1, eu vou trocar justamente pelas potências de base 2. Por exemplo, olha pela tabela, o 32, quem que ele é? Ele é o 2 elevado à quinta potência. Então, eu vou trocar ele por 2 elevado à quinta potência. Então, aqui eu vou ter uma vez o 2 elevado à quinta potência. Esse 16, ó, olha aqui pela tabela, ele é o 2 elevado à quarta potência. Então, eu vou trocar ele por 2 elevado à quarta potência. O 8, da mesma maneira, ó, o 8 é o 2 ao cubo, o 2 elevado à terceira potência, troquei. O 4 é o 2 ao quadrado, ó, olha pela tabela, então vou trocar o 4 por 2 ao quadrado. O 2, que tá aqui, ó, ele é o 2 elevado à primeira potência, troquei. E o 1, que tá aqui, ó, ele é o 2 elevado a zero, então troquei. Ou seja, tudo isso, por incrível que pareça, é o 32 mais 8, só que está escrito de uma outra maneira. Que outra maneira é essa? É uma somatória de potências de base 2. E aí, fazendo isso, eu percebi um padrão, bem interessante por sinal. Repara que para eu compor o número no sistema binário, eu peguei todos esses valores que estavam sendo multiplicados por alguma potência de base 2. E perceba que essas potências de base 2, elas aparecem da maior para menor em ordem decrescente. Perceba, ó, eu sempre estou multiplicando por 2, por uma potência de base 2, mas era 2 elevado à quinta potência, depois elevado à quarta potência, elevado à terceira potência, elevado à segunda potência, assim por diante. Então, vocês perceberam, ó, que a base é sempre 2 e aí é expoente 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Repara nisso, porque isso vai ajudar a gente no próximo exercício. Mas, repare então que para eu compor o número, eu peguei esses zerinhos e uns que estavam sendo multiplicados por essas potências de base 2. Então, eu comecei fazendo isso, ó. Coloquei esse 1, depois o 0, depois o 1, depois o 0, depois esse outro 0 e, por último, esse outro 0. E aí, novamente, eu tô com a mesma sequência de zerinhos e uns. Ó, repara que é a mesma resposta, porque eu estou fazendo o mesmo exercício, a mesma coisa, utilizando um outro raciocínio para que vocês possam entender melhor o próximo exercício. Mas perceba que eu tô com a mesma sequência de zerinhos e uns. Tá bom, gente? Agora, se a gente entendeu este problema, a gente vai entender o próximo. Então, vamos entender agora? E se eu quisesse transformar um número que está na base 2 para a base 10?